Beleza, galera. Eu vou mostrar um projeto que eu fui contratado para desenvolver ele. Ele já vai ir para produção, que é um projeto de um robô de aposta. Existe já vários projetos parecidos com esse, como o Darwin AI. Eu até separei alguns links aqui para mostrar. E o No Ataque. Só que a proposta desse projeto é um pouco diferente, já que ele utiliza o WhatsApp. E o foco aqui desse vídeo mesmo é mostrar quais foram as dificuldades, como foi o processo de fazer essa automação. Tive que fazer uma integração com a API de aposta, que é uma API chamada Football. Eu posso abrir ela aqui para mostrar para vocês. Tive que fazer uma integração com pagamento com Stripe, que é muito interessante. Eu vou mostrar a automação nesse vídeo para vocês é uma assinatura no caso, como é que funciona para receber a renovação mensal, como é que funciona se o cliente cancelar, eu mando notificação para ele quando cancelar, tudo isso sendo configurado, notificações enviadas por WhatsApp. Foi um projeto bem legal. Antes de começar a falar sobre ele, falar sobre as especificidades, qual a arquitetura que eu usei uma arquitetura multiagente, além disso. Eu vou mostrar o exemplo aqui de uma conversa dele rodando. Olha que legal. Ele funciona seguindo uma linha mesmo, que, quando eu digo linha, é algo linear. Começa com onboarding, que é algumas perguntas básicas para entender como o sistema pode ajudar a pessoa a apostar e também ajudar a administrar a banca dela. Que aqui vocês podem ver um cadastro inicial. Esse cadastro é feito só a primeira vez. Nas próximas vezes vocês editariam, no caso, as informações para receber ali dicas de quanto que tu devia apostar por dia. Aqui é o final. Calma aí, que tá um pouquinho lagado. Aí. Aqui é o final. Esse bot tem uma proposta bem interessante que ele entrega 7 dias grátis para testar o bot, podendo fazer uma análise por dia. Ele tem algumas regras para conseguir fazer uma análise, como essa aqui, ó. Aqui é o menu principal com os jogos. Olha que bacana que ficou. Nosso sistema é um sistema multiagente, eu já falei, né? E esse aqui é um agente focado só no onboarding, e esse aqui é um agente focado só no menu. Uma futura evolução, já que, que eu entendo agora depois que eu construí, é que o menu faz muito mais sentido criar um fluxo linear, usar mais JavaScript lá dentro do N8N, que foi a plataforma que eu desenvolvi essa automação. E tem algumas especificidades nessa automação, como o controle de crédito. Olha que bacana. Quando dentro da automação a pessoa tenta escolher um jogo, é creditado créditos, que é o controle realmente ali da assinatura, quantos créditos diários, dependendo da tua assinatura, tu tem para usar o bot. E cada análise custa um crédito. E daí tem outras lógicas também, que são lógicas fáceis entre aspas de implementar, mas quando vem tantas lógicas assim, acaba trazendo complexidade pro projeto. Só um minutinho, só ver se tá gravando aqui. Aí, tá gravando. Como essa lógica aqui dos créditos é uma dela, mas uma das lógicas também é que quando tu entra tu começa a analisar um jogo, quando tu sai daquela análise, tu tem que, como tu já pagou a análise, tu precisa ter a opção de poder voltar e analisar novamente se o jogo ainda não tiver acabado. Isso é alguma das coisas, particularidades desse sistema. E o sistema é feito quase todo por IA. Aqui é um exemplo de uma análise feita pelo sistema. Isso aqui, o sistema é dividido em dois tipos de análise. Uma análise nova, que quando tu entra para analisar um jogo, ele faz uma análise geral sobre os principais pontos, e essa análise foi montada pensando na forma como as apostas acontecem nas bets, que tem esse BTTS, o over-under, 1 a 2,
que são under 2.5, que são as principais apostas que acontecem dentro das bets. Então o sistema foi desenvolvido realmente para dar a dica nas apostas que são já as queridas, as queridinhas dos apostadores, tipo, vamos dizer, 50%, 80% das apostas estão cobertas aqui em pontos-chave de leitura rápida. Eu vou dar um zoom aqui, mas eu não vou ler com vocês. E a segunda parte é o que eu chamei de análise ativa, que é um agente focado só nas perguntas, vocês podem ver que é aqui, deixa eu pegar o laser. Aqui eu botei escanteio e ele me deu uma análise do escanteio. Ele buscou os últimos jogos e deu uma média dos escanteios daqueles time, que ficou muito legal. E ele dá a sugestão de aposta também, o stake sugerido. Olha que massa isso aqui. Aqui é um exemplo de uma outra particularidade, olha aqui, ó. Analisar Grêmio. Ok, retomando a análise para o jogo do Grêmio. Eu saí da análise e voltei da análise. Outra particularidade também do sistema é que ele pergunta quais foram os resultados da aposta e a gente guarda no banco de dados realmente para ver se o sistema está funcionando e melhorando ele com o tempo com esses dados do banco de dados. Assim que o sistema funciona, ele tem a integração com o Stripe. Aqui eu abri já uma conversa que eu estava tendo com ele, perguntei os planos, pedi o Scout para mensal, ele gerou o link, tudo feito com N8N, ele gerou o link, ele criou um cliente lá no Stripe e me mandou o link aqui. Esse link aqui tem a conexão com um ID lá do Supabase, então a pessoa que fizer o pagamento por esse link aqui, que eu já tinha aberto ele aqui, ainda está na versão teste, eu não tirei exclusivamente para fazer esse vídeo aqui. Olha que bacana. Assim só precisa colocar o cartão e uma data superior à de hoje, que já funciona aqui no teste do Stripe. Eu vou clicar em assinar. A página que vai aparecer aqui foi criada por mim. Na verdade, por mim não, por IA. Quem escreve HTML hoje no mundo da IA? Que confirmou o pagamento e ele vai para uma página de confirmação. Se der erro, também ele vai para uma página criada por mim, uma página que não é de confirmação. Aqui, o sistema não vai receber a confirmação de pagamento, mas ele envia sim a confirmação de pagamento. Esse sistema foi todo construído para o WhatsApp. O Telegram é como, vamos dizer, não vai ser eu usei mais para testes do que uma versão live do sistema mesmo. Então aqui eu receberia agora uma confirmação de pagamento e uma confirmação no plano que eu escolhi, e eu já estaria acreditado. Claro que isso já aconteceu no caso, mas só não, vamos dizer, aconteceu só no back-end, ele não retornou aqui. Pois mais eu vou mostrar exatamente como é que funciona essa integração no Stripe, que é uma integração. Eu nunca tinha feito integração com Stripe, foi muito fácil, eu fiz em dois dias, eu fiz essa integração completa pela primeira vez que eu faço uma integração com o Stripe. O boot no geral é isso, é um sistema normal, ele dá dicas de aposta baseado na API que ele puxa do jogo em tempo real e também do histórico do jogo, ali usando uma API que é para isso mesmo, que é a API que os sites ali que dão resultados em tempo reais usam, é a mesma API que eu estou usando nesse projeto. Qual foi a arquitetura que eu escolhi? Tem muitos nomes para essa arquitetura que eu escolhi: LLM, orquestrado por muita gente; Contextual Aware Agent Dispatcher, que é um despachante inteligente que analisa o contexto e a mensagem final do usuário para escolher o melhor agente. Essa é a minha forma favorita de construir sistema de multi-agentes para tarefas complexas como essa de administrar um bot com várias funcionalidades. Cada agente tem as suas tools, cada agente cuida de uma parte do processo. Nesse fluxo específico eu tenho o agente de onboarding, que foi o começo ali que eu mostrei para vocês, tenho o agente de análise, o agente de utilidades. O que é o agente de utilidades? Ele cuida de guardar os dados ali das apostas do usuário, ele cuida de mandar o link de pagamento, ele tem
pontos muito importantes no sistema. Eu tenho um agente de controle de perdas, que é o agente que vai enviar aquela mensagem: cara, tu perdeu muitas apostas hoje, tu não acha que é melhor parar? Ele manda essa mensagem e reseta as perdas para ter realmente ali um controle e uma forma do orquestrador entender que, ó, se ele tiver muitas perdas, manda pro agente de perda, o agente de perda dá um aviso que ele devia parar e reseta as perdas. É um controle tipo, tá na hora de mandar uma notificação. Aqui também tá faltando o agente de análise ativa e análise nova, que eu expliquei para vocês. Eu vou mostrar aqui o fluxo inteiro dentro do N8N. Eu fiz uma integração aqui, como eu falei para vocês, tanto do Telegram quanto o WhatsApp. O WhatsApp eu usei a API Evolution. E aqui está a parte principal da orquestração, realmente, que é essa parte aqui. Para cá eu só tenho mesmo um controle de usuários, um controle de recebimento, se recebe por áudio, e uma forma de um controle de envio aqui. Isso aqui é até um template que eu peguei de um colega aqui do YouTube, muito bom esse template da Evolution. E aqui tá os nossos agentes que eu criei eu esqueci como chama quando cria um novo workflow específico para algo, mas isso aqui adianta demais na hora da configuração do agente, porque quando tu manda o dado fica salvo lá na execution só daquele agente e tu consegue ir melhorando aquele agente em aspectos específicos, porque ele respondeu isso, ele devia estar respondendo aquilo, e tu consegue pegar a memória, tudo que ele tinha naquele momento e refinar e arrumar realmente os problemas, porque trabalhar com IA é ficar arrumando prompt, é ficar configurando tool, isso é trabalhar com IA. O agente de onboarding, o agente de menu, o agente de análise nova, o agente de análise ativa, agente de perdas e agente de utilidades, todos aqui eu já tinha comentado com vocês. Uma coisa interessante desse projeto e que eu gosto de colocar em alguns projetos é o persistência log pós-agente. Vocês podem notar aqui que, em específico, esse agente aqui não tem memória e esses agentes aqui também não têm memória. Eu fiz o controle da memória deles por mim mesmo e é passado diretamente pelo prompt aqui ou pelo system as informações, as últimas 5 trocas de mensagem, que é o que o memory normal faz, só que de uma forma otimizada e resumida para a gente entender realmente o contexto da conversa. Então, o sistema multi-agente é isso aqui. Um agente principal, ele entende todas as tools, para que serve cada agente, ele recebe o contexto da conversa, ele recebe a última mensagem do usuário, a última intenção do usuário, e com isso ele sabe qual o agente que faz mais sentido para responder aquela questão em específica. Como eu falei, é um sistema que eu gosto muito de trabalhar, porque se tu trabalha com N8N, já tentou criar um single agente, um agente único, tu deve ter notado que em algum momento o prompt ficou gigante, e em algum momento tu perdeu o controle realmente daquele agente. E trabalhando dessa forma aqui, cada agente cuida de uma parte específica da conversa, e o que torna muito mais fácil de configurar, muito menos dor, menos dor de cabeça no processo de criação de uma automação complexa como essa aqui. Como eu falei ali no começo do vídeo, algumas coisas específicas que são eu dei 2 casos específicos, mas esse aqui é outro. Ó. O usuário solicita análise do jogo e o agente ele vai ter que fazer alguns ifs, vamos dizer assim. A assinatura é ativa? Sim, não. Ele tem crédito? Sim, não. Em específico, isso aqui é o fluxo do agente análise nova. Esse agente ele é responsável. Se a assinatura não estiver ativa, ele vai dar um aviso que ele está com a assinatura que não está ativa e para ele fazer a assinatura. Se ele não tem crédito, ele faz o mesmo aviso. E só se ele passar por todas essas partes aqui, o jogo também tem que estar ao vivo ou pelo menos 12 horas antes do jogo começar. E só então ele vai para realmente começar a análise do jogo.
tem todos esses ifs, vamos dizer assim, para validar. E como eu organizei isso, eu organizei de algumas formas. O orquestrador ele recebe várias informações diretamente no prompt dele. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Ele recebe, se o onboard for completo, depois que ele está completo aqui fica um sim, perdas seguidas. Para saber para qual agente ele tem que enviar, ele precisa dessas informações. Os créditos restantes, se a assinatura está ativa, se o jogo está em análise ativa, detalhes do jogo em análise ativa. Esses aqui são informações relevantes para ele saber se ele pode retornar para um jogo vamos dizer, se o usuário ele estava assistindo um jogo e ele quer retornar para aquele jogo, eu não vou mandar por análise nova, eu vou mandar por análise ativa, aquele jogo que ele já estava analisando, para retornar a análise com o análise ativa. E por isso que ele precisa de todos esses contextos. Vocês podem ver que o prompt do orquestrador não é muito grande. Eu prezo muito isso quando eu crio os meus agentes. Eu gosto de manter um prompt mais enxuto, o que garante que eles não viajem, vou usar essa palavra, viajem demais. Aqui é o fluxo que eu tô louco para apresentar aqui para vocês, que foi a última coisa que eu fiz nesse fluxo aqui, nesse projeto, que eu nunca tinha feito uma integração com o Stripe. O fluxo é exatamente esse, ele vai pedir o plano, a gente criou uma automação que ele vai criar o cliente lá no Stripe, ele vai gerar uma sessão de checkout com o ID do cliente, ele vai salvar essa transação no banco de dados e ele vai mandar o link para o cliente. Eu não vou abrir o banco de dados aqui, mas eu vou mostrar para vocês as duas automações que eu tive que criar para fazer isso. Essa foi a primeira automação, que é a de criação de link. Diego, como tu fez isso? Inteligência artificial. Eu não conhecia a API do Stripe, não conhecia a documentação do Stripe. Foi simplesmente usando uma IDE. Eu gosto de usar IDE para fazer isso, planejando o fluxo, vendo tudo que eu ia precisar saber do fluxo, pedindo para a inteligência artificial pesquisar a documentação do Stripe para entender quais endpoints eu teria que usar. Que no caso aqui, para criar um cliente é o Stripe Customer. O nome do cliente, o metadata, o user ID, que é o que eu enviei para dar o match no nosso banco de dados. Ele vai criar o link nesse endpoint, que é o checkout session. Isso aqui eu não procurei, a inteligência artificial pesquisou para mim. Aqui é o modo de inscrição. Ele envia também o ID pelo link de sucesso da URL. E aqui é muito interessante que esse link de sucesso e de erro são aqui. Não, na verdade não. Na verdade sim, são os links que a gente criou aqui nessa segunda automação, que são esses dois links aqui, que foi aquele HTML que eu falei, que apareceu lá no final de sucesso, é esse HTML aqui, que se o pagamento foi um sucesso, ele vai receber aquele final. Se o pagamento tiver um erro, vai ser uma mensagem de erro. Ele salva a transação como pendente, ele prepara a resposta e retorna o link. Isso aqui é uma tool do agente utilidades. O agente utilidades chama e recebe o link. E a segunda parte do fluxo, depois que o pagamento é aprovado, a gente recebe... Deixa eu abrir o switch, que vai fazer mais sentido. Eu explico cada fluxo aqui para vocês. Quando a gente tem um pagamento aprovado, a gente recebe dois tipos de eventos dentro do Stripe. Checkout Session Complete e Invoice Payment Success. Quando é o primeiro pagamento, o invoice é recebido também quando tem uma assinatura renovada. Quando é o primeiro pagamento, a gente não quer que ele renove a assinatura. Então aqui eu tenho um if para parar aqui. E se é o primeiro pagamento, ele vai atualizar a transação, ele vai ativar o plano checkout, ele vai atualizar a referência do usuário, ele vai buscar os dados do usuário, ele vai colocar os créditos para o usuário, já que ele acabou de fazer o pagamento. E eu gosto de fazer isso para ter notificações dinâmicas. Eu coloquei uma inteligência artificial aqui para enviar a confirmação de pagamento.
Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que aqui a gente consegue até testar. Como os dados estão fixados. Não vai dar para testar. Daí aqui é uma HTTP normal da Evolution. E aqui a última parte que eu cadastro como a memória, eu cadastro como o log ali que o agente de notificação enviou isso. E eu faço isso também para renovação, eu faço isso para... Qual é esse terceiro evento aqui? Se o pagamento dá erro, também recebe notificação, e se o cliente cancela a inscrição ou... nesse caso aqui eu peguei só se ele cancela a inscrição, ele também recebe uma confirmação que a inscrição foi cancelada. Olhando assim, a forma que eu expliquei aqui em poucos minutos, parece algo muito simples, mas não é algo fácil de implementar. O banco de dados tem que estar preparado, todas essas carries aqui não são tão simples. Eu provavelmente não conseguiria fazer sozinho. Eu usei muita inteligência artificial aqui. Eu não sei SQL e olha a complexidade e a automação que eu criei. Eu quero fazer um vídeo no futuro aqui ensinando vocês qual é meu processo de produção, como eu preparo para fazer esses fluxos, porque realmente eu não sou uma pessoa técnica, eu já até estudei programação, mas por um curto período de tempo, mas eu tô conseguindo realmente tirar quase qualquer ideia que eu quero do papel usando o N8N. Já programei com no code, já fiz tudo que eu fiz relacionado à automação, programação, eu tinha feito para mim. Agora já faz mais de um ano que eu estou fazendo diversos projetos e esse aqui é um dos projetos mais legais que eu fiz, por isso que eu decidi trazer ele aqui para compartilhar e abrir mesmo a caixa preta e mostrar como esse projeto é por dentro. Eu acho que quem está aqui até agora merece isso. Eu quero mostrar agora aqui como funciona a parte da automação que puxa a API. Vou mostrar aqui para vocês a parte da automação que puxa a API em tempo real dos jogos de futebol, que eu acho que vai ser bem interessante de ver, e eu não sei porque eu não tinha mostrado aqui. Se chama Fetch and Analysis. Eu tento manter um padrão de linguagem em inglês, já que a maioria desses fluxos aqui eu guardo no GitHub, e realmente para ter um portfólio que eu pretendo ainda prestar serviço no exterior no futuro. Olha que loucura essa automação. Vamos só entender aqui um pouco dos endpoints, dados dos jogadores, a pesquisa de odds também. Isso aqui é odds antes do jogo começar, odds ao vivo, quais os jogadores, cartões vermelhos, a escalação do time, da casa e de fora. Esse endpoint eu não lembro para que é, e esse aqui foi uma evolução que eu fiz, que ele pesquisa o histórico dos dois times. Ele pesquisa até o histórico de partidas e esse aqui ele pesquisa o histórico de estatística das últimas partidas para entender quantos escanteios podem acontecer, quantos cartões vermelhos, e ficou muito legal. E aqui no final do fluxo eu tenho duas IA, uma para análise ativa e outra para análise nova. Sim, isso é talvez tu que é iniciante no N8N não entende ainda, mas uma coisa muito importante quando a gente cria um fluxo, a gente quer tentar deixar ele o mais reutilizável possível, para que para as outras IAs poderem usar de forma simplificada e mais fácil. Então, aqui esse fluxo é usado por duas IA e eu fiz essa bifurcação porque eu quero que receba mensagens diferentes se for a análise ativa ou a análise nova, já que a análise ativa realmente vai ser um texto gigante, porque tu está começando a analisar aquela partida e tu quer o máximo de dados possível. Mas, desculpa, uma análise nova é isso. E uma análise ativa não é isso, tu quer algo específico. Até por isso que vocês podem estar vendo
que não é em todas as buscas, tá vendo esses ifs aqui? Não é em todas as buscas que eu uso todos esses endpoints. Eu tenho um código aqui que ele monta exatamente como, por quais endpoints vai passar. E isso é muito legal. Deixa eu pegar um dado aqui. Olha que legal. Olha, 27 segundos. Isso aqui vai ser legal de analisar. Eu devia ter começado toda essa explicação já analisando o fluxo. Carrega, gente. Carrega que vai ser muito legal. Deixa eu botar outro aqui. Sei que tá com algum bug, não vai carregar. Mas deu para entender a lógica desse fluxo aqui. Esse fluxo aqui me demorou algumas horas para fazer ele, mas ele ficou muito legal, muito completo. É isso aí, só depois dessa explicação, vender um pouco o meu peixe. Cara, se tu tem alguma ideia aí que tu quer colocar no mundo real, primeiro link aqui na descrição, ou vai ter meu WhatsApp para te me contratar, trocar uma ideia comigo, eu entender o teu projeto e a gente colocar ele. Talvez tu achou que não seria viável, não seria possível, mas hoje com o N8N barateou ainda mais do que na época que se usava no code, porque agora tu consegue fazer o back-end de qualquer aplicativo de forma muito mais simplificada. Claro que não está ainda num nível que é só texto, né, que seria o ideal, mas está num nível que uma pessoa não tão técnica consegue produzir coisas incríveis. Esse aqui é um dos projetos que eu tenho projetos para empresas aí bem grandes no mercado que bem mais complexos que esse, usando a API oficial do WhatsApp, fazendo várias coisas relacionadas a scrapping. Então, me chama no WhatsApp, bora trocar ideia. Talvez aquele projeto que tu achou que custariam, sei lá, 40 mil reais, 30 mil reais, é possível executar ele por 6 mil reais no N8N da vida. E se tu quer aprender coisas, quer conhecer mais projetos meus, que esse aqui é o primeiro projeto que eu estou apresentando aqui, eu quero trazer mais projetos pessoais. Já se inscreve no canal, curte o vídeo aqui e é isso aí, bora pra cima.